E se eu te contasse que o maior problema da sua vida hoje talvez não seja a falta de oportunidades, mas sim o fato de você ainda permanecer insistindo em estar, em continuar em lugares, né, mantendo ciclos em que Deus, por muitas vezes, já quis encerrar. A verdade é, queridos, que esse é um erro que a maioria das pessoas cometem quando elas decidem continuar lutando por aquilo que Deus já removeu. E muitas vezes continuam tentando salvar relacionamentos que Deus já encerrou, permanecem lutando por projetos que já perderam o seu propósito, decidem continuar inseridos em ambientes que já não oferecem mais crescimento, e enquanto elas insistem em permanecer no velho, elas acabam perdendo as oportunidades do novo que Deus tem aberto e colocado diante delas. Então, se esta é a sua condição, se esta é a sua realidade hoje, queridos, eu quero nesse vídeo aqui trazer e compartilhar com vocês apenas 5 pontos e te mostrar, né, que muitas vezes Deus pode já estar te dando sinais de que já deu a sua hora, já deu o seu tempo nesse lugar, que você precisa partir, que você precisa avançar, que você precisa romper com ciclos para começar a tomar posse de tudo aquilo que Deus já tem preparado para você. Amém? Então vamos juntos, pois eu tenho certeza que Deus vai falar com você no vídeo de hoje. Então, para a gente começar, queridos, no vídeo de hoje, no conteúdo nosso de hoje, é bem sabido de todos nós que toda mudança ela gera incômodo, gera dor, né? Gera aquela, muitas vezes, sabe, um rompimento, a cisão, ela gera atrito e nós não somos acostumados com isso. Por isso nós gostamos, nós queremos sempre permanecer, sempre manter, né, ambientes, relacionamentos, situações, condições que, por piores que possam ser, mas que nós já estamos acomodados. Entende? Uma vez eu vi uma frase, estava fazendo um curso de neurociência, né? E a palestrante, né, a professora, ela falava o seguinte, que o nosso cérebro, a nossa mente, queridos, ela prefere nos manter em um inferno conhecido do que nos levar a um paraíso desconhecido. Por quê? Porque o desconhecido, queridos, ele gera insegurança, gera incerteza, né? Romper com o conhecido, por pior que seja essa situação, nos gera dor. Então é por isso que muitas vezes a gente não quer romper com as circunstâncias, entende? Mas quando a gente vai para a Bíblia, queridos, quando a gente vai para as páginas da Bíblia, para as histórias bíblicas, a gente vê, né, um padrão estabelecido ali por Deus. Todas as vezes que Deus ele quis exaltar alguém, um homem, uma mulher que fosse, todas as vezes que Deus quis mudar a sorte de alguém, o que ele fez? Ele praticamente tirou aquela pessoa do meio em que ela estava, quer seja da sua parentela, da sua casa, né? Falando essas palavras aqui, né? Da sua terra, sua parentela, sua família ali, nos vem à mente quem? Abraão. Mas vocês vão ver que Deus, ele usou a mesma estratégia com Moisés, Deus usou a mesma estratégia com José, a mesma estratégia com Jacó, com Isaac, com todos os homens e mulheres que ele quis mudar a história, a vida desses homens e mulheres. Na minha e na sua vida não é diferente, entende, queridos? Então, para a gente já começar, né, aplicando esse conhecimento às nossas vidas, a sua vida, meu irmão, minha irmã, entenda isso, queridos, que antes de Deus nos exaltar, antes de Deus, sabe, mudar as nossas histórias de uma vez por todas, ele vai muitas vezes, né, precisar mudar os nossos ambientes. Entende? Mas eu quero aqui compartilhar já com vocês alguns sinais de que Deus nos dá, sabe, ou que nós precisamos perceber, que você precisa perceber, quando de fato chegou o seu ponto, o seu time, o seu tempo, o seu momento em determinado lugar. Né? Esse lugar pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, um trabalho, pode ser um estudo, uma escola, uma graduação, pode ser tantas coisas, sabe, que de certa forma exercem importância e influência nas nossas vidas. E você não pode perder o time, porque tempo, né, como algumas pessoas falam, tempo é dinheiro. Não, queridos, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Entende? E uma vez perdido, não volta mais. O nosso tempo é perecível. Logo, eu e você precisamos diligentemente, né, com sabedoria, né, como diz o sábio Salomão, buscarmos em Deus, sabe, as estratégias necessárias para remirmos o nosso tempo. Amém? Então, quero compartilhar com você aqui agora 5 pontos, 5 sinais que Deus, eu tenho certeza, já tem te dado,
no tempo em que você tem vivido hoje. E o primeiro sinal, queridos, é que o lugar, a circunstância, a situação que você vive hoje, sabe, ela já não gera mais crescimento à sua vida. Então talvez esse lugar é um lugar, né, que você deixou de crescer, você perdeu, sabe, o vigor, você perdeu a graça, você perdeu a alegria, né, de viver ou de buscar um crescimento, uma melhoria. E o que acontece? Isso gera estagnação. E como nós, né, falamos aqui agora, quando eu e você, sabe, estamos estagnados, logo a gente não está crescendo, a gente está paralisado. Porém, na vida não existe meio termo. Ou você está subindo ou você está descendo. Ou você está crescendo, prosperando, progredindo, ou você está regredindo, ou você está diminuindo, entende, queridos? Então, Deus, ele vai nos dar sinais. Talvez no lugar, o ambiente em que você esteja inserida hoje, você já consiga perceber certos pontos, né? Certos sinais na sua vida. Poxa, você não tem mais ânimo, você não tem mais garra, vigor para trabalhar, para querer, sabe, mudar, crescer, avançar. Por quê? Porque esse lugar já não te cabe. E aí algo que eu e você precisamos entender aqui é que nem todo lugar em que você cresceu, né, você chegou ali e cresceu, necessariamente será o lugar em que você vai prosperar. Por que eu falo isso, queridos? Por experiência própria, né? Hoje fazem 7 anos que eu e minha família moramos nos Estados Unidos. E embora quando aí no Brasil nós tínhamos, né, uma vida tranquila, estabilizada, eu trabalhava numa multinacional, saí para botar um negócio próprio, minha esposa trabalhava numa outra multinacional, né, numa companhia aérea, sabe, grande também, né? Nós tínhamos uma vida, sabe, de certa forma estabilizados. Fazíamos uma viagem de férias na internacional por ano, sabe, passeávamos, tínhamos bons planos de saúde, tínhamos participação de resultados, nós tínhamos uma vida muito boa, tá? Não estou reclamando. O que eu estou querendo mostrar aqui, exemplificar aqui para você, né, é que quando você muda, e toda vez que você muda, você se abre, né, para novas possibilidades. Entende? A sua mentalidade expande, as suas possibilidades expandem. E, queridos, eu posso dizer com toda a veracidade do mundo para vocês, em 7 anos de Estados Unidos, eu prosperei, nós, a minha casa, a minha família, nós crescemos o que em 30 anos nós não tínhamos crescido no Brasil. Entende? E por que eu estou falando? Por que eu estou compartilhando a minha experiência aqui com vocês? Né? Não é para mostrar que eu venci, tá vendo isso e aquilo. Não, não é isso. É para mostrar para vocês, queridos e queridas, que se eu pude, vocês também podem. Se Deus me permitiu, me levou, sabe, a um lugar, a um patamar além, Ele pode, Ele quer fazer isso também na vida de vocês. Porém, é o que nós estamos falando. Para alcançarmos novos níveis, né, novas experiências, nós vamos ter que romper com os velhos, com as velhas experiências, os velhos níveis. Entende? Eu tive que pedir demissão da multinacional, botei a minha empresa, né, eu e mais 2 amigos de sociedade, tínhamos uma loja de utilidades dentro do mall, sabe? Tínhamos quiosque dentro do maior shopping, né, do nosso estado. Eu tive que, no prazo determinado, virar para os meus sócios na época e falar, deu meu tempo, tô vendendo a minha parte, tô indo embora, você vai fazer o que lá? Não sei ainda o que eu vou fazer. Quem é que vai receber? Não, tenho pessoas para me receber, ok? Mas vai trabalhar com o quê? Não sei ainda. Como é que você vai sustentar? Não sei. O Deus que dá o gado, Ele também dá o pasto para sustentar o gado. Essa foi a metáfora que eu utilizei ali com os meus ex-sócios, sabe? E eu posso falar para vocês, eu fui chamado de louco. Fui chamado de louco, mas aquele lugar já não me cabia mais, entende? O meu crescimento já estava no limite ali. Entende? Eu não sentia, eu não via, eu não enxergava mais espaço para crescer. Daí eu precisei romper com aquele ambiente, abrir mão do velho para me partir para o novo. E olha, queridos, eu posso dizer com toda a certeza e alegria do meu coração para vocês, temos vivido os melhores dias das nossas vidas aqui nessa terra. Amém? Então o primeiro sinal é esse. O lugar em que você está hoje, ele já não te proporciona mais crescimento. E a partir do momento que você percebeu isso, você precisa buscar orientação em Deus, sabe? Tomar atitudes em Deus para
romper com esse lugar, senão você estagna. Ok? Segundo sinal, queridos, que Deus ele vai nos dar, que nós precisamos perceber, é quando o próprio Deus começa a gerar um santo incômodo nas nossas vidas. Entende? Porque muitas vezes você olha para a sua situação e você pensa bem assim, poxa, eu até quero mudar, né, Paulinho? Eu até quero mudar de cidade, mudar de país e tal, mas eu não tenho condição. Então, pelo fato de repente, você não ter a condição hoje, você até consegue permanecer nesse ambiente, nesse lugar, nessa condição, situação, mas a paz que você tinha, você nunca mais tem enquanto você estiver nesse lugar, nessa condição, nessa situação. Porque certamente quando isso acontece, queridos, é porque existe algo dentro de você que está ali gritando, dizendo, ó, deu a hora, deu o time, não dá mais, já deu o nosso tempo aqui, a nossa estadia, agora tem coisas novas. Você sente isso gritando dentro de você. Pelo menos comigo era assim. Entende? Eu não me via mais, né? Não é questão de menosprezar ou diminuir pessoas ou situações. Não, mas eu não me via mais. Eu sabia que tinha algo maior. Eu tinha um sonho de morar, sabe, fora, de conhecer, né, de mergulhar numa outra cultura, de criar meus filhos fora, sabe, dar essa oportunidade para eles. Isso era gritante dentro de mim. É tanto que eu fiz uma loucura, né, sem saber o que seria da minha vida que eu fiz. Porque quando eu olhava para a minha realidade ali que eu vivia naquele momento, queridos, naquela situação ali, né, naquele ambiente, eu já não me enxergava mais. Então veja que muitas vezes vai ser assim, e é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Antes de Deus, né, pensando aqui, eu vejo a seguinte situação, né, antes de Deus mostrar Canaã para os hebreus que estavam escravos, entende? Deus primeiro gerou um incômodo, uma insatisfação no coração deles, né, pelo lugar em que eles estavam, pela condição que eles estavam, escravizados, uma terra que não era deles. Entende? Mas antes de mostrar a terra prometida, Canaã, né, Deus fez o quê? Gerou incômodo. Na minha e na sua vida não é diferente, queridos. Né? Antes de mostrar, sabe, como vai ser, o que tem lá guardado para nós, Deus vai gerar essa insatisfação dentro de nós. Então esse é o segundo ponto, esse é o segundo sinal que você, que eu, que nós precisamos estar apercebidos em Deus para não perdermos o nosso tempo, né, o nosso time, sabe? O tempo daquilo que Deus tem proposto, preparado para nós. E aí o terceiro ponto para nós, o terceiro sinal, né, é que você vai perceber que as portas começam a se fechar. Aquilo que dava certo, tudo, né, que você fazia, prosperava, tal, aquela coisa toda, daqui a pouco as coisas começam, sabe, as portas começam a se fechar. Mas é porque Deus está contra você? Não, é porque Deus está te castigando ou quer te castigar, quer te punir? Não, também não. Sabe por que muitas vezes Deus permite que as portas das nossas vidas elas se fecham ou se fechem? Porque, né, se as coisas continuarem tudo cooperando, colaborando, você não sai, você não rompe, você não dá o passo. É como num outro vídeo aqui, eu dei o exemplo de uns amigos meus, né, um discípulo meu foi embora agora para o estado da Flórida, né? Eu lembro que no início ele trabalhava, né, numa companhia, ok? E ele sempre teve o desejo também de trabalhar por conta, sabe? De ter o próprio business dele, trabalhar para ele mesmo, fazer as horas dele, fazer o schedule dele. Só que ele não dava o passo, não tinha coragem para fazer. Pô, como que é, Paulinho? Será que eu dou conta? Será? Sabe? Ele tinha o desejo, mas não tinha a atitude. O que é que Deus fez? Fechou a porta. Fechou a porta, né? O patrão dele, o ex-patrão dele, me ligou na época, poxa, Paulinho, tá assim, tá assado, eu tinha indicado ele lá, poxa, fulano assim, assim, assado, eu já tinha segurado os BO algumas vezes, tomara que ele não veja esse vídeo, mas nessa última vez eu falei, irmão, se não tá bom pra você, cara, desliga, por quê? Porque você precisa, como owner, né, do seu business, como proprietário, sabe, do seu business, você precisa ver o que é melhor para você, ok? Porque toda empresa, ela existe para dar lucro, não é isso? E aí ele falou, não, cara, eu vou desligar então. Eu falei, meu irmão, coração em paz, fique em paz, entende? Por outro lado, né, esse meu amigo, esse meu discípulo, ele estava assim, poxa,
né? Não, cara, eu quero fazer, mas não tinha coragem. Quando o rapaz desligou ele, mandou ele embora, o que ele fez? Ele não teve outra opção a não ser agir, dar o passo. Não, agora que aconteceu, eu vou fazer. Entende? Então, por isso que muitas vezes, queridos, Deus ele vai fechar portas. As coisas vão começar a dar errado na sua vida, mas como eu já falei, não é porque Deus está nos punindo, pelo contrário, é porque Ele sabe que se tudo continuar indo bem, de vento em popa, a gente não age, a gente não faz, a gente não dá o passo de fé, né? Se a perseguição não vier, a gente não sai de Jerusalém, né? Essa noite passada, eu saí de madrugada da casa de uns discípulos, ficamos ali, né, conversando e o papo bom, sabe, Bíblia, né, falando da vida de Deus, né, tentando ali descobrir algumas coisas, né, que a Bíblia, sabe, não revela, e a gente ali, ô Senhor, o que é isso aqui, o que isso quer dizer aquilo, né, e esse papo é muito bom, né, que a gente mergulha ali na vida de Deus, né, o Espírito Santo vai nos ministrando, vai nos clareando muitas coisas, outras coisas continuam obscuras para nós, né? E nós só vamos ter mesmo revelação lá na eternidade, né? Muitas perguntas nós temos, afinal de contas, né? Mas enfim, uma das coisas que nós comentamos lá na mesa, né? Que eu falei lá foi que vocês vão ver, queridos, que se a perseguição, né? Logo após os dias de Jesus, né? Se a perseguição dos romanos, né, não tivesse chegado em Jerusalém, os discípulos não teriam saído, queridos. E se os discípulos não tivessem saído de Jerusalém, talvez o evangelho não teria chegado até nós hoje. Entende? Então, muitas vezes a perseguição ela vem, né, com o propósito não de nos destruir, de acabar com as nossas vidas, pelo contrário, de nos fazer sair das nossas zonas de conforto, de acomodação e expandir as nossas vidas, o nosso alcance e a gente prosperar no propósito. Então, se de repente você tem identificado isso na sua vida hoje, poxa, mas Paulinho, tá difícil, as portas começaram a fechar e tal. Calma, queridos, calma. Desespera não. Vai para Deus, porque se Ele tem permitido as portas se fecharem na sua vida, porque Ele tem portas maiores a serem abertas na sua vida, para você. Porém, de repente não é nesse lugar, não é nesse ambiente, não é nesse meio, não é nessa circunstância e situação. É em outro lugar muito melhor, que Ele vai preparar ainda? Não, Ele já preparou, já está pronto, porém você precisa romper, sabe? Você precisa fechar as portas para trás para que Deus venha abrir as portas à frente. Você recebe essa palavra? Você crê assim também? É assim que eu creio. E aí o quarto sinal para nós aqui é que o seu propósito ele fica maior do que o ambiente. Quando você chega no ambiente, sabe, e olha e as ideias já não batem, você vai compartilhar de coisas e as pessoas ficam com o olhar, né, tentando te puxar ou desdenhando, sabe, os seus sonhos, seus planos, seu projeto. Queridos, esse ambiente já não te cabe mais, já não é para você mais. É como uma vez eu vivi isso. O nome do meu primeiro filho é Noah. Entende? Lá no Brasil, na época, era um pouco diferente. Hoje já é mais comum. Mas eu lembro que quando eu ia falar com as pessoas, pô, é noiado. Né? Você é Noah, o que é Noah? Eu falei, Noah é Noé, da Bíblia e tal. Por que você não botou Noé, então? Eu falei, não, porque Noé é comum aqui no Brasil. Lá na América, eu nem sei como pronuncia isso, Noé. Entende? Noí. Nem sei como fala isso, mas ele não vai ser criado aqui no Brasil, ele vai ser criado lá nos Estados Unidos. E as pessoas riam da minha cara, gente. Entende? As pessoas riam da minha cara. Logo eu entendia que ali já não era mais. O propósito já não batia, já não cabia mais dentro daquela forma. Entende? Talvez na sua vida tenha sido da mesma forma. Você esteja vendo, experimentando, experienciando, né? Vivendo dessa forma, querido. Sabe por quê? Porque esse lugar já não te cabe mais. E quando essa ficha cai, não tem outra condição, não tem outra solução a não ser mudar de ambientes. Quinto e último sinal de que Deus nos dá, né, quando realmente Deus já tem novos ambientes, novos lugares para nós e já deu o time, já deu o tempo, a hora da gente romper de uma vez por todas, né, com os ambientes nos quais nós estamos inseridos, querido.
é que Deus, ele começa a confirmar, sabe, através de pessoas, através da palavra, através de visões, sonhos, revelações, né, que realmente ele tem algo maior para nós. Mas não é através de qualquer pessoa, não é através de sabe, qualquer circunstância. Não, Deus ele usa pessoas maduras. Deus ele fala no seu íntimo. Eu tenho uma experiência poderosa, Cris, antes de eu vir para cá, na semana, né, de nós irmos tirar o nosso visto, eu conversando com um pastor amigo meu, e eu ia pedir a oração a ele. Eu comecei, pastor Júlio, eu gostaria que você orasse, me ajudasse em oração, né? Eu tenho um projeto familiar e tal. E no meio, né, daquela história que eu estava contando para ele, eu parei, eu pensei, não, eu não vou falar, porque nós estávamos, né, indo para um culto, e eu pensei bem assim, isso é prudência, Cris, e é fazer voto com Deus. Eu falei bem assim, eu pensei, né, na minha cabeça, não, poxa, se eu falo com ele aqui, a gente terminou essa conversa nossa, a gente desce ali pro culto, e Deus usa ele para falar comigo a respeito desse projeto, dessa mudança, eu vou achar que é profetada ou revelação encomendada, sabe? Na minha humanidade, queridos, né? Não sei se isso acontece com vocês, mas eu, sabe, na minha humanidade, às vezes acontece, é assim. Aí eu falei com ele, não, pastor Júlio, faz o seguinte, só ora, me ajuda em oração, entendeu? Semana que vem eu tenho um projeto, assim que acontecer lá, eu te dou o retorno. Aí ele até ficou meio assim, não, meu filho, você sabe que você pode confiar, você pode... Eu falei, não, eu sei que eu posso confiar, pastor Júlio, mas por hora é isso, assim que der certo lá, assim que sair o resultado, eu te deixo saber. E descemos, tá? A gente estava conversando no terraço, descemos, antes de começar o culto, conversando com ele, passa um carro, eu estava na frente do portão, passa um carro, entra na rua, queridos, um Gol branco, 4 portas, vidro preto. Gravou isso na minha história. O carro passou, o portão freou, deu ré, abriu a porta, saiu uma missionária. Virou para mim e falou bem assim, o que funciona aqui? Porque às vezes eu moro do outro lado ali da rua e tal. Eu falei, não, aqui é um projeto social, né, casa de recuperação e tal, os amigos, poxa, eu sempre ouço o pessoal orando pelas madrugadas, né, eu sempre tive curiosidade, né, ela falou. Aí eu apresentei a ela o projeto, o pastor Júlio voltou, né, e tal, aí eu apresentei, esse aqui é o presidente do projeto, esse aqui é o Jantes, um amigo meu que, né, sustenta aqui também e tal, conversando. E ela, tá bom, então, muito obrigado por ter me apresentado, por agora eu saber, né, que eu tenho vizinhos aqui, né, homens de Deus aqui nessa casa, glória a Deus por isso. E antes dela ir embora, queridos, Deus tomou aquela mulher, ela entregou algumas profecias para o pastor Júlio, para o Jantes, e no final de tudo ela olhou para mim e falou bem assim, olha, esse rapaz aqui falou com o Jantes. Jantes é amigo meu de infância, me conhece, sabe, desde a infância. Eu fui líder dele também lá no Brasil, ganhei ele para Jesus, né? Ela virou para ele e falou bem assim, esse rapaz aqui eu não conheço não, mas Deus está me mostrando que ele é grande assim, mas ele tem um coração maior do que ele, né? Se ele precisar tirar a roupa do corpo dele para dar para alguém, ele tira. E virou pro Janderson, esse meu amigo estava lá, e perguntou, e falou bem assim, é verdade ou não é? E por incrível que pareça, queridos, eu já havia feito isso pela vida desse meu amigo, desse meu irmão, entende? Eu já tinha feito isso pela vida dele. E aí ele, na hora, começou a chorar e falou, não, realmente, ele já fez isso por mim. E aí Deus, através daquela mulher, Deus, né, falando na boca daquela irmã, queridos, virou para mim e falou bem assim, meu filho, eu sei que você está com receio, né, por conta dessa mudança, por conta dessa viagem que você está para fazer. Mas não se preocupe, porque eu já estou lá te esperando. Todo arrepiado, queridos. Não se preocupe, porque eu já tenho tudo preparado para você. Pode ir, porque quando você chegar lá, eu tenho uma grande bênção para derramar sobre a sua vida. E quando essa bênção te alcançar, muitas outras vidas, muitas outras famílias serão alcançadas também. Então, queridos, esse é o meu testemunho, entende? Mas eu sei que Deus ele tem coisas maiores na sua vida também. E Deus ele vai dar os mesmos sinais na sua vida. Como eu falei no início desse vídeo, se ele fez assim na minha, ele pode, ele quer, deseja e ele vai fazer na sua também. Porém, eu e você precisamos estar atento aos sinais. That's it, that's all, isso é tudo. Então, queridos,
quando Deus de fato Ele quer nos levar para um novo ambiente, o quinto sinal é esse: Ele vai usar pessoas, Ele vai falar no seu espírito, na sua mente, Ele vai falar no seu íntimo, Ele vai te dar sonhos. Deus, Ele vai te mostrar que realmente tudo isso que você tem vivido, esse desejo, sabe, esse descontentamento, né, no lugar que você está, o desejo por viver algo novo, isso não vem de você, isso vem dele para você. Amém, queridos? E para a gente então caminhar para o encerramento desse vídeo, desse conteúdo, dessa revelação mesmo, direcionamento de Deus para a sua vida hoje, eu quero só te lembrar de algumas coisas mais, queridos. E é que talvez hoje Deus esteja repetindo para você, assim como Ele fez comigo, né, também as mesmas palavras que um dia Ele disse a Abraão. E quais foram essas palavras? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para o lugar que eu lhe mostrarei, queridos. Mas perceba que Deus nunca mostrou o caminho, ou Deus nunca mostra o caminho antes. Primeiro, Ele dá o comando, primeiro Ele dá a orientação, Ele dá os sinais e depois dos sinais Ele espera a obediência. Pois é assim que a fé funciona. Muitas vezes você, talvez hoje, na sua história de vida, você está querendo ver, você está querendo ter garantias de sucesso. Como que vai ser? Queridos, eu não tinha, né, garantia nenhuma. Eu só tinha fé por mim. Tá entendendo? E aí, pra gente encerrar aqui, queridos, talvez aquilo que você chama de perda hoje, Deus chama de preparação. Talvez aquilo que você chama de despedida, Deus chama de promoção. E talvez o lugar que você hoje está lutando, né, com medo para deixar, seja exatamente o lugar, a condição, a situação, meio, queridos, né, que está impedindo você de viver o novo de Deus para a sua vida. Então, às vezes, o maior ato de fé que eu e você podemos tomar é obedecer a Deus quando Ele nos diz: done, it's over, acabou, deu, chegou a hora de seguir em frente. Amém, querido? Então, se essa mensagem aqui hoje, da parte de Deus, queridos, falou com você, escreve aqui nos comentários assim, ó: eu estou pronto para viver a nova estação de Deus. Porque certamente, queridos, é isso que Deus tem para mim, para você, para nós nesse tempo. Deus tem algo novo, né? Então, é isso. Que Deus te abençoe, tá? Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.